irmãos que estão na sala interna, na sala externa. Vamos mais uma vez agradecer ao Senhor e pedir que Ele direcione mais esse estudo. Ele possa usar o seu servo, o amado irmão Rogério. Amém? Amém. Boa tarde a todos, irmãos. Boa tarde, Robson, irmã Maria Eugênia, irmã Joana Batista, irmão Fabiano, irmão Rogério Buzzi, demais irmãos que já estão na sala, o Daniel aguardando a gente há muito tempo aí. Boa tarde, irmão Maria Conceição e demais irmãos que já estão na sala. Deixa eu ver. Por enquanto, acho que é só. Boa tarde a todos. O Robson vai fazer a oração inicial para que nós possamos dar início a essa segunda parte do estudo. Irmão. Amém. Soberano eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós nos colocamos mais uma vez na tua presença e nos esvaziamos agora de todo o nosso eu, todas as cargas adquiridas do decorrer dos dias, Senhor, e pedimos para que teu Espírito esteja em nós e através de nós, e que possa nos capacitar para toda boa palavra que for proferida aqui nesse estudo, Senhor. Nós temos essa comunhão, mesmo ela sendo pela internet, mas o Senhor tem, através desta união, movido os nossos corações em união, em amor, e principalmente nos capacitado para entender as tuas profecias e o tempo em que nós vivemos. Nós, Senhor, pedimos que o Senhor possa afastar de nós tudo aquilo que tira a nossa atenção desse estudo, abrimos nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a tua voz, abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar além do que nós enxergamos, Senhor, e que possamos ter a nossa mente renovada na plenitude de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Usa o teu servo, o amado irmão Rogério, para que mais uma vez possamos comer uma comida forte, mas que possa nos sustentar, Senhor, em dias difíceis que nós vivemos. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te bendizemos, agora e sempre. Amém. Amém. Amém, amém. Irmão Rogério, com o irmão. Bom, amados irmãos, um bom sábado a todos. É um prazer realmente estar com os irmãos de novo, irmãos e irmãs, estar com todos aqueles que, de alguma forma, futuramente estarão acessando esses hangouts. E hoje nós damos continuidade a um estudo que nós iniciamos na quarta passada, que é o decreto de morte contra o povo de Deus, né, baseado no livro de Esther. Eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos, antes de iniciarmos, a gente fazer uma pequena recapitulação, nunca é demais, né, para a gente fortificar. Lembre-se que Deus não repete as coisas por acaso para nós, e quero lembrar sempre dos irmãos, lembrar sempre para os irmãos e amados que nos ouvem, o seguinte: nós temos muitos estudos na Bíblia. Deus tem muita coisa para ensinar ao seu povo ainda. Tem muita coisa que já ensinou, que a gente não sabe, que muitos não sabem, mas existem algumas frases, alguns que nós chamamos de conceitos bíblicos, que eles devem ser, assim, aquilo que norteia os servos de Deus nessa época. E nunca é demais os irmãos lembrarem deles. Esses textos, eles têm que estar muito claros no coração dos irmãos, e não podem estar naquilo que a Bíblia chamaria de átrio da alma. A Bíblia faz um comparativo sempre do tabernáculo, do santuário de Deus, com o santuário da alma. Ou seja, então, por vezes, vocês vão ver textos como esse, né? Coisa que está no átrio. Não pode estar no átrio, tem que estar no coração. Ou seja, coisas que nós ouvimos, de alguma maneira nós até concordamos, mas nós não fazemos daquilo um princípio norteador para nós. Ponto número 1, Eclesiastes 1:9. Nunca esquecer disso, irmãos. Nada de novo debaixo do sol. Né? Esse texto, irmãos, que a gente tem assim, batido aqui, ele tem que ficar muito claro por algumas razões assim, específicas,
e bem entendido. Nós já falamos, como disse aqui algumas vezes, né? Só que, irmãos, eu quero ler de novo aos irmãos para agora colocar uma coisa dentro desse mesmo versículo, porque ele tem tudo a ver com estudos que vamos fazer hoje, e principalmente porque é uma questão de tempo e nós vamos ser atacados violentamente em nossas crenças. E se nós não estivermos solidificados hoje, nós vamos ter dificuldade, né? Eclesiastes 1:9. O que foi, isso é o que há de ser. Então, o que foi no passado, isso vai ser de novo. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Eu fiquei muito feliz porque o irmão Robson, junto com a esposa dele, nós conversamos um pouco mais depois do último estudo, e ela me dizia que esse texto mudou a vida dela, mudou a forma dela ver as coisas. É isso que tem que acontecer com a gente. Ele precisa realmente, esse texto precisa ser tão forte na nossa mente que ele mude a nossa forma de ver as coisas. Mude porque ele nos faz ver um Deus que tem o controle nas mãos. Eu estou recebendo desde que vem, irmão Marcílio. Tem um eco aqui que eu não sei se ele não vai atrapalhar Ah, tá me pedindo fazer uma pausa aí para acertar o som aí, ok. Tudo bem. Então, irmãos... Isso, ó. Pastor Juliano, boa tarde. Boa tarde, Marcílio. Boa tarde, irmão Rogério. Boa tarde. Desculpa da demora, viu? Imagina, nós acabamos de iniciar, pastor. Terminamos a oração, acabamos de iniciar. Só desliga as caixinhas de som. Tá desligado já. Ok. Pode continuar, Rogério. Ok, obrigado, meus irmãos. Então, veja, esse texto, realmente, ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer nós, primeiro, né? Quando eu leio o que foi, isso é o que há de ser, o que se fez se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Em primeiro lugar, eu vejo um Deus de amor que tem o controle nas coisas. Que tem o controle de tal maneira na sua mão do mundo que ele consegue fazer. Vejam só, irmãos, o que é o poder de um Deus que nós, às vezes, simplesmente olhamos de maneira muito subjetiva. Um Deus que, em primeiro lugar, tem o controle do mundo, de tudo, de tal maneira que ele consegue, mesmo o diabo tentando mudar a história, mesmo o diabo sendo um personagem dentro da história, o diabo tem que cumprir o papel dele. Querendo ou não, o diabo não consegue mudar a profecia, inclusive um Deus que diz, olha, o que foi, vai ser feito de novo. Então, mesmo as coisas que o diabo fez com toda a sua maldade do passado, Deus vai permitir que ele possa fazer de novo, mas não vai poder mudar de tal maneira que os servos de Deus não possam detectar a armadilha do diabo lá. Por quê? Porque o diabo vai ter que, tudo que ele vai se permitir fazer, é repetir o que ele fez no passado. Então... Não, deixa eu fechar por aqui, então. Vai fechar? Eu já fechei, já? Então, irmãos... em primeiro lugar, é fantástico a gente saber que Deus tem o controle de tal maneira, principalmente num livro como esse, que é o livro de Esther, que nós estamos estudando, um decreto de morte contra o seu povo. E um decreto de morte, lógico que ele gera medo. Mas é preciso entender primeiro que está sob o controle de Deus. Nenhum segundo vai fugir das mãos de Deus isso tudo. Em nenhum segundo. E Deus não vai permitir que nós passemos por qualquer coisa que Ele antes não nos dê força para isso. Porque um decreto de morte, pura e simplesmente vai ser usado para despertar muita gente. Assim como no passado, o sangue dos mártires foi semente. Morria um, surgiam 10 no lugar. Por quê? Óbvio, as pessoas viam aquele ser morrendo, viam que ele havia sido decretado, né, como um herético, e viam ele queimar cantando, irmãos. Isso é humanamente impossível, é cientificamente impossível. Mas como nada há de novo debaixo do sol, basta você ver que Deus já havia feito isso quando?
quando foi decretada a morte dos nossos irmãos no passado, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram para as chamas, para a fornalha de fogo, e nada lhes aconteceu. Nem cheiro de fumaça, diz o texto, tinha neles. Então, irmãos, nada de novo debaixo do sol. Quando eu vejo o decreto de morte, mesmo para aqueles nossos irmãos no passado que morreram queimados, nós vimos que a maioria deles morreu cantando. A razão era simples, Deus não permite que aqueles que não possam suportar determinadas coisas façam, sofram, porque seriam apenas escárnio do inimigo. Então, isso tudo se chama fé. Do início ao fim é fé. Agora, vejam que interessante, irmãos, onde vai o amor desse Deus? Porque se nós não entendermos o amor de Deus em todas as coisas, nós sempre vamos ter dificuldade. Por isso que o diabo criou esse inferno que as pessoas vão queimar por toda a eternidade. O diabo precisa, por toda a força, fazer de Deus um tirano. Porque no momento que a pessoa entende que Deus é amor, é impossível não amá-lo. O Deus bíblico é impossível não amar. Mas é impossível amar o Deus católico. Um Deus que está irado com as pessoas, um Deus que fica olhando a todo momento para ver quem vai fazer as coisas direito, quem vai fazer as coisas erradas, um Deus que você precisa apaziguar a ira usando uma mediadora, como se Deus fosse um pai humano que precisa que a mãe vá lá, não, pai, veja bem, ele errou, mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, E começam a surgir de todos os lados ditados que parecem maravilhosos, mas cujo único objetivo é destruir o amor de Deus. Ditados inocentes, irmãos, que dizem, nada se compara ao amor de uma mãe. Claro que não, porque o amor de um pai é maior. E não adianta a gente achar que o diabo cria isso para bonito. Estão exaltando o papel da mulher na sociedade. Estão exaltando o papel da mãe na família. Não. Tudo que exalta a mãe em detrimento do verdadeiro pai, que é Deus, está errado. Cada coisa no seu lugar. É um fato que uma mãe ama o seu filho de uma maneira impressionante. Mas a base do amor está no sacerdócio. Tanto que Deus é amor. Deus não manifesta amor. Deus é amor. E se em algum momento uma mulher e uma mãe podem esquecer de um filho, jamais isso acontecerá com o pai. É importante entender esse pequeno princípio e vejam, irmãos, como isso é maravilhoso. Um Deus criador que tem o controle absoluto de tudo na sua mão, mas acima de tudo, um Deus que tem como principal atributo criador. Porque ninguém mais tem isso. Só o pai tem um atributo principal da criação. É verdade que o filho também participa da criação, isso é um fato. Mas a criação absoluta está nas mãos do grande Criador, que é o Pai, que é Deus. E o filho, repetimos, participa da criação, não se discute isso. Mas por que eu estou colocando esse atributo? Imagine um Deus que é criador, que tem um inimigo que tudo que pode fazer é copiar ou repetir deturpando o que Deus fez. Um Deus agora que se inclina e diz assim para nós, Eclesiastes 1:9, de novo, sobre um novo conceito. Vejam Deus falando com todos nós. O que aconteceu no passado, isso é o que eu vou permitir que se faça de novo. O que foi feito no passado, eu vou permitir que se faça de novo, para que vocês nunca esqueçam. Então ele fortalece essa ideia. Agora olha o que ele diz. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Irmãos, debaixo do sol. Embora o Pai, como Criador que é, e Cristo disse, meu Pai trabalha e eu também trabalho. Então o Pai trabalha até hoje. Até hoje o Pai está criando novos mundos, está criando novos seres, está criando novas galáxias, está criando novos planetas, mas, irmãos, em relação à Terra, ele deixa que as coisas se repitam. Por quê? Imaginem quanto isso deve afetar um Deus criador. Mas ele tem um propósito com a Terra. Se eu não permitir que na Terra as coisas se repitam, meus filhos e meus servos não aprendem. Então, ali,
Debaixo do sol, eu permitirei que as coisas se repitam. E isso antes que alguém imagine que eu estou pensando, que eu estou viajando, irmãos. Deus, e eu já ouvi muitos pastores dizer o seguinte: mas o Novo Testamento não repete sobre o sábado, o Novo Testamento não repete sobre isso, o Novo Testamento não repete sobre aquilo. Irmãos, Deus espera que dos seus servos ele não tenha que repetir nada. Ele realmente espera que ele não precise repetir. Um Deus de amor te diz assim: sábado, não importa onde ele disse. Se ele disse sábado no Velho Testamento e nunca mais repetir nada no Novo, ele já disse uma vez, ele não precisa repetir para os seus servos. Agora, é claro, ele repete a história profética, não as doutrinas, porque ele não precisa. Ele repete a história profética para que a gente não se perca, para que nós saibamos exatamente onde pisamos, porque ele vai cumprir a promessa que fez. Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, irmãos, o amor que Deus tem pelos seus servos, os profetas, é muito maior do que aquele que ele pode ter por qualquer outra raça hoje. Principalmente se vocês entenderem que os profetas e os servos de Deus são aqueles que mais se aproximam das características de Cristo Jesus. E lembrem-se que o ser humano e nenhuma outra raça criada por Deus, o ser humano está intimamente ligado em laços de sangue a Cristo Jesus. Nós fazemos parte de uma família hoje que está unida em laços de sangue literal com Jesus. Isso, irmãos, deve fazer todo ser humano parar e pensar. Por quê? Porque no final das contas, irmãos, o privilégio que é dado quando é dito onde abundou o pecado, superabundou a graça, é impressionantemente cumprido em Cristo Jesus. Por quê? Porque um ser humano hoje é e será por toda a eternidade o elo de ligação entre a família humana e a família divina. Um ser humano glorificado, claro, Cristo Jesus, por isso diz, Cristo Jesus, homem. Nesta mediação, nessa intercessão que é feita, irmãos, nada, absolutamente nada, pode derrubar o amor de Deus pelo ser humano, porque há uma ligação feita em sangue derramado na cruz. Agora, eu quero chamar a atenção para esse aspecto específico, que a gente nunca esqueça. Nada há de novo debaixo do sol. E me perdoe insistir com isso com os irmãos, que isso tem que gravar no coração dos irmãos de forma assim que ninguém mais consiga arrancar. Bom, uma vez dito isso, vamos lembrar rapidamente, irmãos, dos elementos do tempo do fim. Olha, deu certinho aí, né? Os elementos do tempo do fim. Primeiro, a estátua de Nabucodonosor apresentava no tempo do fim, né, um rei ou um reino formado pelo barro e pelo ferro, certo? Dois reis formando um reino de barro e ferro que estariam não ligados, mas unidos. Bom, apresenta esses mesmos em Apocalipse. A besta que sobe do mar, que é o poder religioso, e a besta que sobe da terra, que é o poder civil. Vejam que Daniel corrobora com Apocalipse, e Apocalipse vai corroborar com Esther. Bom, quando nós estudamos então esses dois elementos, nós vemos, por exemplo, em Apocalipse 11, a oliveira, que são as duas testemunhas de Apocalipse 11, a oliveira e o castiçal. São, repetimos, as duas testemunhas de Deus. Aí nós vamos encontrar também, irmãos, em Apocalipse 17, que também encontramos na estátua de Nabucodonosor, os 10 reis. Na estátua de Nabucodonosor, os 10 dedos. Na profecia de Daniel, mais à frente, os 10 chifres. E em Apocalipse 17, também os 10 chifres, que são 10 reis ou 10 poderes. Então, traçado esse pequeno paralelo, identificado esses elementos, vamos nos lembrar agora do seguinte. A nível de guerra, Apocalipse 17
apresenta o quê? Vamos para Apocalipse 17, para a gente ter esse contexto apresentado. Apocalipse 17, é dito assim: veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças comigo, falou comigo dizendo, vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que se assenta sobre as águas. Então, novo elemento para se agregar aqui, uma igreja caída. Então temos um novo elemento na briga, uma igreja caída, certo? Bom, esta igreja caída dirige uma besta, é a besta que sobe do mar. Esta igreja caída, depois, no versículo 12, vão ser apresentados os 10 chifres, que nós acabamos de falar, que diz que são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, junto com a besta. Ok? Agora vejam o versículo 13 e o 14, que são o mais importante na introdução do nosso estudo de hoje. Estes têm o mesmo intento. Eles têm o mesmo intento. Entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse, ok? Então vejam, né? Qual é o mesmo intento que eles têm? Combater contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Por que aqui, já falamos isso, por que aqui o combate é contra o Cordeiro? Eles têm como, essa besta, o papado, esses poderes terrenos, têm como subir no céu e brigar com Cristo? Não. Cristo está dizendo o seguinte, filhos meus, filhas minhas, servos meus, servas minhas, não se preocupem, o combate não é contra vocês, é comigo que eles estão lutando. Porque quando eles mexem com vocês, eles estão mexendo comigo. Então não se preocupem, a guerra é comigo. Não tentem se defender porque vocês não vão conseguir. Não se desesperem porque de fato vocês não podem com eles. Eles são a maioria, eles têm tudo na mão deles. Tudo, absolutamente tudo. O maior poder bélico do mundo está na mão deles. Os maiores reis do mundo estão na mão deles. Eles têm tudo. Só vão vencer os que estiverem comigo. Por isso diz, vencerão os que estão com ele. E nós precisamos ter a certeza que estamos com ele, porque hoje milhares e milhares de pastores acham que estão com Cristo, estão derrubando gente aos montes com o seu paletó, e o diabo está rindo disso tudo, porque o diabo está apenas esperando. Cada dia, essas pessoas nas igrejas, essas pessoas ligadas a esses pastores, acreditam que estão vencendo o inimigo. E o inimigo está rindo disso tudo. Está apenas aguardando. No momento que lhe convier, ele vai mostrar quem vence quem. Ele vai mostrar quem é que estava dirigindo o tempo todo. E aí a famosa frase, que nenhum pastor quer aceitar hoje, infelizmente, que nenhum membro das igrejas dos milagres querem aceitar hoje, verão como isso se aplicou a milhares. Porque muitos dirão, em teu nome expulsamos demônios, e eu lhes direi abertamente. Vocês fizeram tudo isso às escondidas, eu vou mostrar abertamente a todos vocês. Apartem-se de mim os que praticais a iniquidade. Apartem-se de mim os que não aceitaram a minha lei, que é a única que pode mostrar o que é a iniquidade e o que é o pecado. Então ele mostrou aí uma regra. Só se pode expulsar demônios se for em meu nome de fato, se você guarda a minha lei. Senão você não pode. Não tem como. Os próprios discípulos encontraram resistência da parte de alguns demônios. Senhor, teve uns que não pudemos expulsar. Essa casta só com jejum e oração. Então, irmãos, o próprio jejum é necessário. Por isso nós temos falado aqui sobre o cuidado com a alimentação. Não é para se salvar, irmãos. Nós não estamos aqui sendo preparados por Deus para nos salvar. No momento que eu digo, não, mas isso aí não é ponto de salvação. Isso é egoísmo da minha parte, porque eu estou só preocupado em me salvar. Mas Deus não nos chamou para sermos salvos. Deus nos chamou para representar o caráter de um Deus.
Deus nos chamou para representar o caráter do seu Filho que morreu na cruz do Calvário. É mais do que simplesmente estar preocupado em me salvar. Cristo estava salvo no céu, deixou o céu e veio morrer por nós, correndo o risco de se perder. Correndo o risco de se perder. Se ele peca, Deus perde o seu Filho para sempre. Mas ele não pecou. E aí algumas dizem, não, mas ele nunca poderia ter pecado. Se não poderia ter pecado, o diabo não teria perdido tempo tentando ele. O diabo acreditava por toda a força que Cristo estaria aqui e teria que estar agarrado firmemente ao seu Pai, que era a única condição para ele vencer. E ele venceu. Se o diabo não acreditasse ter chances de derrubá-lo, ele não teria tentado. Ele tentou porque sabia que ele poderia ter alguma chance. Claro, ele foi derrotado porque Cristo estava intimamente unido ao Pai e todos que estivermos intimamente unidos ao Pai podemos vencer também. Esta é a grande lição. Agora, irmãos, tendo em mente este cenário todo, irmãos, tendo em mente todo esse cenário, eu quero que os irmãos agora vão para o livro de Esther e seria interessante que a partir de hoje os irmãos tivessem a Bíblia do lado. Aqueles que gostam de acompanhar no computador podem, mas é importante que a partir de hoje, irmãos, os irmãos comecem a ter a sua Bíblia literal, anotando o que estão aprendendo, porque chegará um momento que nós teremos apenas a nossa Bíblia, irmãos. Acreditem. Chegará um momento que nós teremos apenas a nossa Bíblia e nós teremos que usá-la. Quem sabe quando formos presos, quem sabe quando formos arrastados, nós não teremos Wi-Fi, nós não teremos computador, nós não teremos nada disso. A Bíblia é a nossa espada, irmãos. É o que permitirá. Se não tiver luz, tem Bíblia. Se não tiver internet, tem Bíblia. Irmãos, e o inimigo vai fazer de tudo para tirar. Então, Deus não deu a Bíblia por um acaso. Agora, vamos começar a conhecer melhor essa espada que Deus nos deu, essa espada de dois gumes, que são o Novo e o Velho Testamento. Então, no livro de Esther, o irmão Marcílio, obrigado, irmão Marcílio, já colocou aqui, né, essa pequena relação. Mas eu quero que por um momento os irmãos vejam o seguinte agora, tá? Nós falamos do cenário de Esther. O cenário de Esther inicia com uma igreja, Vasti, que era a esposa de Assuero, representando na relação entre a mulher e o homem, a esposa que é a igreja e o marido que é Cristo. Explicamos aqui, mostramos com a graça, sempre tendo em mente nada de novo debaixo do sol. Esta é literalmente um exemplo disso. Pouco antes de entrar aqui, eu vi o irmão Marcílio falando da sombra, um estudo de um irmão aí. Eu peguei só esse pedacinho, irmão, falando da sombra. Fato, irmãos. Sombra é exatamente isso. A sombra é como se fosse uma coisa anterior, mas que depois ela se repete de forma mais completa. Por isso que as pessoas também não entendem que diz o sábado, sombra das coisas futuras. Porque o sábado que nós guardamos aqui é uma sombra das coisas futuras. A sombra não é uma coisa que vai se apagar. Tá vendo? Aqui é sombra das coisas futuras, então o sábado não vai... Não. Sombra é algo que nós hoje temos aqui de uma forma pálida, de uma forma não perfeita. Por isso o sábado que guardamos aqui é uma sombra do verdadeiro sábado que vamos guardar no céu. Porque jamais se poderá guardar aqui na terra um sábado como nós guardaremos no céu. Imagine você guardar um sábado, irmãos, totalmente livre de todo e qualquer resquício do pecado, irmãos. Imagine você guardar um sábado num dia que nós hoje, com os nossos olhos mortais, ficaríamos cegos só de ver a glória que resplandece de um dia iluminado pela glória de Deus. Irmãos, a gente não tem ideia do que é isso. Os anjos, quando chegam nessa terra, podem ter certeza, irmãos. Eles ficam tristes porque essa terra é escura perto do lar que eles conhecem. Mas mesmo assim eles ficam aqui para nos proteger. Não pensem que os anjos gostam desse planeta. Os anjos não têm como gostar desse planeta porque eles conhecem um planeta melhor. Aquela pátria que nós sonhamos, eles conhecem. Mesmo assim, eles vêm aqui para nos ajudar, para cuidar de nós, para estar aqui conosco. Nós fazemos cultos, irmãos, no sábado, que são, irmãos, perdoem-me dizer isso, são cultos que são, como dizer isso, irmãos, sem... Imagine hoje você iniciar, irmãos, concerto de vários aparelhos eletrônicos com 30 criancinhas de 5 anos de idade. Eles vão
arrebentar tudo, vão fazer tudo errado, mas você vai olhar com carinho porque eles estão tentando. É o que nós fazemos hoje num culto, quando fazemos um culto agradável. O nosso culto só é agradável a Deus porque o Senhor vê com que coração nós tentamos fazer. Porque você, um dia no céu nós vamos olhar um culto que se faz lá. Os anjos, irmãos, participam do culto conosco, mas podem ter certeza, irmãos. Tudo que eles conseguem ver são os corações, o motivo com que nós fazemos. Porque o culto que fazemos a Deus, quando cantamos um hino, irmãos, é absurdo para eles. Os anjos cantam em uníssono. Sabe o que é isso, irmãos? Não há um milésimo de segundo de atraso de voz. Não há nada, é perfeito, perfeito, perfeito. Nós cantando é como se fôssemos, quem sabe, 300 taquaras rachadas tentando fazer alguma coisa. E os anjos participam porque eles nos amam. Mas, irmãos, onde eu quero levar os irmãos para tudo isso? Se o melhor que nós damos é isso que eu estou dizendo, lembrem-se, amados irmãos, a palavra de Deus é clara. Nossa melhor obra é como trapo de imundície. O que é um trapo de imundície? Vocês sabem, irmãos? O trapo de imundície é o trapo que a mulher usava nos dias dos seus problemas. Isso é um trapo de imundície. Nossa melhor obra é isso que nós oferecemos a Deus. Agora, claro, alguém diria, não, mas espera aí, nós estamos buscando, e Deus vê quando o seu povo busca dar o seu melhor. E ele, obviamente, que aceita. Agora, tendo, irmãos, de novo, amém, irmão Fabiano? Todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Obrigado, irmão Fabiano. Então, nós hoje, irmãos, tudo isso é dado a nós para que em nenhum momento nós achamos que estamos bem. Tudo, irmãos, Deus quer de nós cada vez melhor, crescermos mais, melhorarmos mais. Estamos num estudo como esse, irmãos. Os anjos num culto sequer levantam a cabeça, eles ficam de cabeça abaixada, irmãos. Agora, sinal de reverência, sinal de amor. E nós, por vezes, dentro do culto, sentamos de qualquer jeito. Usamos uma roupa qualquer. Gente, é um encontro com o dono do universo. Não é uma coisa qualquer. Bom, perdoem, eu saí um pouco do escopo do tema, mas eu creio que tem coisas que nós temos que aprender, até porque muita gente me pergunta, mas o sábado, como é que guarda, como isso, como aquilo? Nós vamos aprendendo devagarinho, irmãos, a dar o nosso melhor. E o nosso melhor é pouco para Deus. Bom, então o cenário se monta, né, com esses personagens que nós falamos. E aí nós falamos aqui, por exemplo, né, apresenta-se Esther, que é a nova igreja que nasce. Uma igreja, como falamos aqui, sem pai, né? Esther, lembre-se que Esther é a igreja que foi escolhida agora, a igreja pura. Esther era virgem, ela vai ser a nova esposa do Cordeiro, e como representando ali, né, Assuero, que representa Cristo, que apresenta-se com graça para Esther. A igreja, então, agora, ela não tem pai nem mãe. Esse texto, os irmãos podem ver em Esther 2:7. Por quê? Não tem pai porque não tem um pai terreno, não tem um pai humano, não tem, como disse o pastor Juliano aí, não tem ele nem gosta de usar o termo e faz bem, não tem um sacerdote, não tem um pontífice, não tem um papa, que papa quer dizer pai. Então esta igreja não tem um pai humano, mas tampouco tem uma mãe. Veja que o versículo 7 diz, não tinha pai nem mãe, então não tem mãe por quê? Esta igreja, irmãos, somos nós. Um irmão Marcílio vindo da Universal, um irmão vindo da Assembleia, outro irmão vindo da Adventista, outro irmão vindo da Presbiteriana, não tem uma mãe. E mais do que tudo, não tem uma mãe eclesiástica babilônica. Lembrem-se que Apocalipse fala da Igreja Católica como sendo a mãe. Por isso, nós não temos uma mãe que nos dita o que fazer, que nos dita o que devemos crer, que não dita o que devemos fazer. O texto depois, né, diz que era uma moça bela de aparência e formosa à vista. A única igreja que pode ser formosa diante de Deus é uma igreja que guarda os mandamentos da lei de Deus. Por isso é dito, né, mulher formosa como uma
igreja como um estandarte com bandeiras, ou como uma mulher com bandeiras. Então, a igreja, quando ela guarda os mandamentos da lei de Deus, ela é formosa porque ela tem os seus estandartes. Assim como a igreja romana tem os seus estandartes, assim como os estandartes de Roma cercaram Jerusalém, mostrando a quem pertencia, né, aquele exército, também Deus fala do seu exército, uma igreja formosa, como um exército com bandeiras. Ou seja, nós, nesta luta contra as potestades do mal, nós só podemos nos valer como um exército com bandeiras. E diz, o Marcílio colocou aí, Mardoqueu a tomara por filha. Esta igreja vai ser ensinada por Mardoqueu. Vamos ver no futuro quem é esse Mardoqueu, para que a gente possa entender isso. Mardoqueu, né, como diz ali, a oliveira, é a primeira testemunha de Deus. Seja bem-vinda, irmã Carolina, que Deus abençoe. A irmã Carolina acaba de entrar aqui, boa tarde a todos, atrasado ou atrasado, não sei, pode ser que alguém esteja usando o Face, não importa, seja quem for, seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe. Então, irmãos, neste cenário, nós vemos, por exemplo, né, agora aqui, Mardoqueu a tomara por filha, ou seja, né, pessoas hoje estão tomando por filhos estes que estão chegando, estão ensinando eles, assim como Mardoqueu ensinou esses, estão adotando essas pessoas. Maravilhosamente, os irmãos veem que não existe um pai, não existe um pastor, não existe... O pastor Juliano falou aqui, e quando a gente usa o termo pastor, entenda-se bem o que queremos dizer por pastor, um pastor eclesiástico, porque todos nós que levamos as ovelhas aos verdadeiros pastos, somos também pastores. Quando usamos o termo pastor aqui, estamos usando o termo pastor, por vezes, quando falamos que não temos um pastor, estamos querendo dizer que não temos alguém que se apodera do rebanho aqui como se fosse o líder supremo. Nosso líder supremo é Cristo e todos que estamos aqui somos Mardoqueus. Estamos aqui para adotar estes filhos que vêm, adotar estas filhas que vêm e ensiná-los, que é o que Mardoqueu fazia, né? Mardoqueu, né, ele representa os 144 mil pessoas que estão se preparando, pessoas que estão buscando, pessoas que estão de fato procurando despertar a igreja, despertar Esther. Nós vamos ver que em algum momento Esther titubeia, Esther fica em dúvidas e Mardoqueu precisa despertá-la novamente, né? Vamos ver isso à frente, né? Bom, seguindo, né, nós vemos, por exemplo, então, que Esther é adotada agora como a verdadeira igreja de Deus, e vamos diretamente para o capítulo 3, então, a história mostra daí que o rei Assuero, versículo 1, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho da Medata Agagita, e o exaltou, pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostravam perante Amã. Então nós temos dois elementos que entram aqui, que são Assuero, presidente dos Estados Unidos da América, sempre repetindo, nada de novo debaixo do sol, não estamos lendo a história de Esther, nós estamos estudando, irmãos, o futuro. Então é dito, né? O presidente dos Estados Unidos engrandeceu a Amã. Quem era Amã? Amã era um homem que exigia que se inclinasse e prostrasse. Será que a minha conexão caiu? Ô Marcelo? Pastor, o negócio com o Rogério lá. Porque Mardoqueu é um exemplo. Mardoqueu é um exemplo dos 144 mil. É um exemplo daqueles que não se prostram ao papado. Por isso diz, tem os 7 mil que não dobraram os joelhos a Baal. Lembram disso? Muito bem. Mardoqueu sabia que inclinando-se para Amã, um poder religioso, ele estaria se inclinando a Baal. Porque qualquer Deus que não seja o único Deus verdadeiro,
está no lugar de Deus, é Baal, é Mardoqueu, é Baal, é Beuzebu, é qualquer nome, é Astarté, é qualquer nome de um deus pagão que você queira, porém, obviamente, não pode ser o Deus verdadeiro. Irmãos, a Carolina está dizendo que o meu som caiu. Está acontecendo isso, irmãos? Podem me ajudar? Bom, Rogério, teve um pequeno corte aí de uns 20 segundos aí no seu som, mas voltou. Foi rapidinho. Ok. Foi rápido. Tá bom. Qualquer coisa me avisem, por favor, porque aqui aparentemente não tem nada normal, tá bom? Ok. Bom, então, os elementos vão se fechando, e lembre-se, tentem sempre cruzar com Daniel e Apocalipse, porque daí a gente fica bem ancorado na profecia, né? Alguns, futuramente, não me importa quais, dirão, não, isso é coincidência, isso não importa, irmãos. Este é o tipo de verdade que Deus tem para o povo de Deus, tá? Então, nós sabemos, por exemplo, que é assim que Deus, né, tem trabalhado. Agora, é dito aí que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Vamos ver, por exemplo, o versículo 2 agora de Esther, que diz, né? Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Anotem aí Apocalipse 13, 12. Lembrem-se que no cruzamento que fizemos, Apocalipse 13, 12, né? Ele diz literalmente isso, irmãos, né? Vi subir da terra outra besta, vi subir da terra os Estados Unidos da América, tinha 2 chifres semelhantes aos do cordeiro, né? Dirigido pelo protestantismo e o republicanismo, mas falava como um dragão, falava como o diabo, né? Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, o papado, cuja chaga mortal fora curada. Veja que nós temos o mesmíssimo cenário aqui, né? Bom, aí nós lemos, né, que Mardoqueu não se prostrava, Amã ficou cheio de furor, ou seja, o Papa ficou cheio de furor. Curiosamente, irmãos, vocês vão ver naquele material que o irmão Fabiano passou, o material abre falando do Papa. Ele é um homem gentil, mas a Bíblia me diz que ele vai se encher de furor, né? Eu fico com a Bíblia, né? A Bíblia me diz que ele vai se encher de furor, eu fico com a Bíblia, né? Agora, é dito também no versículo 8 do capítulo 3, é onde retomamos o nosso estudo, e Amã, vejam bem, irmãos, e Amã, e o Papa disse ao rei dos Estados Unidos da América. Já fizemos o cruzamento, Assuero era o rei da nação mais forte do mundo na época. A nação mais forte do mundo na época de hoje, belicamente falando, é os Estados Unidos da América, né? Então, e o Papa disse ao rei, ao presidente dos Estados Unidos, existe espalhado e dividido, então, irmãos, falamos sobre isso, existe uma igreja cheia de gente lá dentro. Não. Existe espalhado e dividido. É o irmão Marcílio em São Paulo, é o pastor Juliano em Minas, é o irmão Robson não sei aonde, é o outro irmão lá em Goiás, é o irmão em Goiânia, é um grupinho aqui, é um grupinho ali, espalhado e dividido entre os povos. E entre as províncias do teu reino, um povo, não uma igreja, um povo, esse povo está unido, não é uma igreja eclesiástica, um povo, por isso repito, e aqui eu quero que os irmãos depois foquem bem isso, né? Cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Qual é a lei que eles têm diferente da lei de todos os povos? Eles guardam o sábado, porque a lei, aqui a lei é o domingo, o decreto dominical já foi promulgado. Porém, veja só, existe um povo espalhado e dividido em todas as províncias do teu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Preste atenção nisso, irmãos. Não cumprem a lei do rei. Que rei? Estados Unidos da América. Mas espera aí. O decreto dominical não é um decreto de lei religiosa, irmãos? Sim ou não? Sim.
Por que então ele diz uma lei do rei? Por que ele usa a lei como se fosse uma lei civil? Irmãos, lembram do estudo, da apresentação que o irmão Fabiano fez, do Papa? Qual é a lei que eles querem aprovar? Como se chama? Quem consegue escrever aí ou falar? Qual é a lei? Dia da... o quê? Quem lembra? Amém, pastor. Dia da família. E eu pergunto, o dia da família é uma lei civil ou uma lei religiosa? É uma lei civil, irmãos. É por aí que o diabo vai entrar. Ele sabe que se ele tentar promulgar uma lei religiosa, não passa. Porque os Estados Unidos da América não misturam as coisas. Só que, irmãos, nos Estados Unidos da América, o domingo já é uma lei secular. Só que para não haver conflito, vem como dia da família. Numa época em que o diabo está levantando o homossexualismo com uma força colossal, no momento que o irmão Robson, no momento que o Rogério, no momento que o pastor Juliano, no momento que todos nós dizemos não ao dia da família, leia-se, não ao domingo, nós estamos nos juntando aos homossexuais que querem acabar com a família. A coisa vem de um jeito tal, irmãos, que nós vamos ser vistos realmente como a escória da sociedade em todos os sentidos. Não se trata aqui de preconceito como homossexualismo ou não. A única arma que se usam hoje contra o homossexualismo, não nós que usamos a Bíblia, mas que se usa de forma normal, eles querem acabar com a família. É a desculpa que se usa contra os homossexuais. Então, no momento que a igreja tenta, entre aspas, organizar isso, nós vamos ser os piores seres na face da terra, porque primeiro, tudo nós vamos estar contra, nós vamos estar na contramão do mundo, de uma lei que procura preservar a família, procura estabelecer uma melhor condição financeira, porque as pessoas agora elas vão poder descansar, mas elas também vão poder trabalhar no sábado um pouco mais, para ganhar um pouco mais, e vai se mostrar que Deus abençoa as pessoas que guardam o domingo. No passado, a Igreja Católica ensinou que pessoas, por exemplo, que a mãe estava preparando o pão, e aí, como chegou a hora da missa, ela foi para a missa e deixou o pão. Quando ela chegou, o pão estava cozido, prontinho, bonito. Irmãos, e eles vão mostrar coisas dessa natureza, mostrando que, de fato, quem guardar o domingo vai ser grandemente abençoado, não só com dinheiro, mas também, irmãos, será usado de tudo. E, obviamente, nesse momento, nós vamos ter que estar muito preparados. Então, a desculpa é, existe um povo com uma lei diferente, que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. O argumento vai ser muito bom, muito forte, irmãos. O argumento vai ser fortíssimo, por quê? Não é que, rei, eu não gostaria, eu quero matar esse povo. Não, rei. Não tem o que fazer, não convém. Se nós deixarmos esse povo aí vivo, eles vão acabar com o mundo, porque Deus vai destruir o mundo, porque ninguém quer guardar a lei dele. Esse povo aí que está atrapalhando as bênçãos de Deus, eles não querem guardar o dia do Senhor. E como eles não querem guardar o dia do Senhor, né, as pragas vão cair e vão destruir todo mundo. Então não convém. A mesma desculpa que se usou para matar Cristo. Se Cristo continuar com isso, ele vai acabar com a nossa nação. Não convém deixá-lo. Vejam a desculpa que Caifás usou. Vocês não percebem que não convém que ele fique? A mesmíssima desculpa, não convém deixá-los ficar. Bom, 9. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. Decreto de morte. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata. Repito, a Igreja Católica, o papado, tem muito dinheiro. Mas ele só dará o dinheiro para o rei se o rei decretar a nossa morte. Porque ele já sabe que ele vai fazer o que fez no passado. No passado, ele matou os judeus, tirou inclusive o ouro que estava no dente dos judeus. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai confiscar todas as posses dos santos de Deus. Claro que nesta época,
O povo de Deus vai ter que estar orando para estar preparadíssimo para saber exatamente quando chega o momento em que deve fugir para as rochas. Por quê? Porque nesse momento, antes disso, o povo de Deus já deve ter invertido o que tem na obra de Deus. Porque eles vão confiscar tudo, irmãos. Tudo. Tudo eles vão tirar do povo de Deus neste momento. E se, antes disso, nós não aprendemos a nos desfazer disso, obviamente que nós teremos problemas. Agora, irmãos, quero fazer um pequeno aparte aqui nesse aspecto. Nada há de novo debaixo do sol. Nós somos convidados por Deus a fugir para a fortaleza das rochas nessa época. Rocha é Cristo, mas também nas cavernas. Irmãos, orai para que a vossa fuga não aconteça quando? Nem no sábado, nem no inverno. Por quê? Nós vamos ter que fugir para as cavernas, para as rochas. No inverno, as cavernas das rochas estarão cheias de leões, ursos, serpentes e todo tipo de bicho que vai ali para se esconder, para se proteger do frio. Nada há de novo debaixo do sol. Daniel, vejam que nós estamos falando do livro de Daniel. Daniel, o servo profético de Deus, foi levado para a caverna, preso junto com os leões. Nada aconteceu, certo? Mas aí, o que aconteceu? Ele fica ali, os leões não o atacam. Só que aí, quando o rei tira ele de lá, joga os que o jogaram lá dentro, e o que acontece? São despedaçados imediatamente. O povo de Deus está nas cavernas das rochas. Sai o sinal da vinda do Senhor Jesus. O povo de Deus sai das cavernas das rochas para ver Cristo voltar. Os homens, diz a palavra de Deus, dirão: cavernas e rochedos, escondei-nos da face que vem com a glória de Deus. Vão entrar na caverna. Que agora não precisa dizer o que vai acontecer. Nada há de novo debaixo do sol. Certo? Então, vejam agora, irmãos, o irmão Patrick está colocando aqui, seja bem-vindo, irmão Patrick. O irmão Patrick é uma pessoa que estuda bastante a Bíblia. O pastor Juliano conhece o irmão Patrick, se não me falha a memória. O irmão Patrick está colocando aqui exatamente, tu fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, flauta, harpa, sambuca, etc, 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 que adorasse a estátua de ouro, seria lançado na fornalha de fogo ardente. É o mesmíssimo caso que falamos antes, O povo de Deus, os mardoqueus não vão se inclinar, e o inimigo vai tentar matá-los, e obviamente, esse povo, que são esses mardoqueus modernos, que não se adoram. E lembrem-se, irmãos, que em Apocalipse diz que será feita uma imagem. Aqui também, Nabucodonosor fez uma imagem dele, porque era uma estátua, deveria se dobrar para a estátua, e não exatamente para Nabucodonosor. Embora, obviamente, a estátua representasse Nabucodonosor e representasse também o próprio inimigo. Bom, irmãos, agora vamos imediatamente para o versículo 4, capítulo 4 de Esther. Então, sai o decreto de morte contra o povo de Deus, certo? E agora vejam o que acontece, amados irmãos. Quando Mardoqueu soube, ou seja, primeiro lugar, quem é que fica sabendo das coisas que são relativas a Deus? Mardoqueu. Os 144 mil, o povo que realmente é fiel, o povo que não se dobra ao papado, são os primeiros que ficam sabendo, porque Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Porém, nesse momento, quando Mardoqueu, os 144 mil, as testemunhas primárias de Deus, souberam tudo o que se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes. Agora, este povo de Deus que está se preparando, rasga as suas vestes. Se em algum momento ainda há nesse povo algum vestígio de justiça própria, se em algum momento eles estão vestidos de alguma justiça própria, achando que podem alguma coisa, nesse momento acaba tudo.
nesse momento, o decreto dominical final vai retirar tudo que ainda puder haver de vanglória nestes seres humanos. Porque o decreto dominical lança um período de angústia tal que essas pessoas vão se inclinar a Deus de tal maneira que as vestes aqui representadas são rasgadas, vestem-se de pano de saco com cinza, lembre-se, saco com cinza sempre, angústia, este é o último período de angústia final, e as pessoas defendem que a igreja vai ser arrebatada antes disso, não, inclusive os 144 mil, que é o povo supremo de Deus, vai passar pelo período de angústia, saiu pelo meio da cidade, clamou com grande e amargo clamor. Este grande e amargo clamor os irmãos vão encontrar em Apocalipse 14, pregando com grande voz. Agora, as 3 mensagens de Apocalipse 14 ganham um volume que até então não haviam recebido. É a pregação final. Grande e amargo clamor, né? Ou seja, é um clamor. Vamos ler só Apocalipse 11, 3, para os irmãos verem como isso bate. Apocalipse 11, versículo 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Veja que ali ele veste-se de pano de saco com cinza e começa o alto clamor de Deus final a um povo rebelde que decretou a morte daquilo que Deus tem de melhor na terra. Certo? Então, vejam como tudo bate, tudo é claro, tudo é assim, bastante, né, simples, quando a gente conhece a Bíblia como tem que conhecer. Eu não digo por mim, irmãos, por favor. Apenas quando a gente cruza as informações e pede sabedoria a Deus. Não tem como alguém se levantar e dizer, isso aqui é coincidência. Irmãos. Não. A Bíblia, do início ao fim, ela é ligada por um elo de ouro que apresenta Cristo, e todas as conexões são válidas desde que a gente consiga detectar pelo Espírito de Deus cada elemento que Deus quer comunicar. Bom, aí nós pulamos imediatamente para o versículo 11. Vejam só, irmãos, versículo 11 do capítulo 4. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem e mulher que entrar ao rei no pátio interior, aqui Esther está querendo ter uma audiência com Assuero. Assuero representa Cristo. Porém, ela quer entrar no pátio interior. Aqui o povo de Deus agora vai acessar o Santíssimo como em nenhum outro momento fez. A igreja agora vai entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs, vai entender tudo que está sendo apresentado através do Santíssimo. E olha, todos sabem que a mulher ou igreja que entrar no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nesses 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. A igreja terá uma tribulação mínima de 30 dias, irmãos. Mínima de 30 dias. Fizeram saber ao Mardoqueu as palavras de Esther. Agora note, então, o que Mardoqueu vai dizer. A igreja tem dúvidas, a igreja está numa luta. Olha agora o que Mardoqueu, os 144 mil vão dizer à igreja. Então disseram, me permitam, os 144 mil que dissessem à igreja, não imagines no teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Não pense em nenhum momento que por seres a igreja de Deus, você vai escapar do que vem. Não vai escapar. Não diga templo do Senhor é este. Não se fie na certeza de que tu és a igreja escolhida. Se tu não fizeres o que tem que fazer, tu vai perecer. Porque se de todo te calares, não quer pregar? Veja, tu não quer pregar, igreja? Se você se calar nesse tempo, socorro e livramento de outra parte vem para os judeus, para os verdadeiros que estão buscando. Mas tu e a casa do teu pai perecerão. Porque tu tens luz e não quer levar. Este é um chamado violento também à igreja adventista, irmão. Uma igreja que foi chamada, que conhece essas coisas todas e tem medo de pregar. Não quer pregar. Aos adventistas do 7º dia aqui, que não querem pregar a verdade. Certo? É desse que estamos falando. Os adventistas conhecem essas coisas, mas ficarão com medo nessa época. E talvez nós também. Não podemos ser como Pedro que disse, né? Não, todo mundo vai te negar. Eu não. Nós teremos a chance de negar ou de exaltar a Cristo nesse momento. E nós só poderemos exaltá-lo pela verdade. Mas aí, note o que ela diz. Tu e a casa de teu pai perecereis. Ou seja,
a Igreja Católica recebeu uma ferida violenta, o papado recebeu uma ferida violenta do adventismo no passado. Não vai perdoar. A Igreja Adventista hoje acha que porque se uniu ao papado, ela vai escapar. Mas Mardoqueu está dizendo a ela, não pense que você vai escapar. O papado e o inimigo não conhecem o significado, já falamos aqui da palavra perdão. O livro, O Grande Conflito, bate forte no papado. Eu acredito que a igreja finalmente deixará de imprimir esse livro. Porém, o papado não vai esquecer. No momento certo, o problema virá para a igreja toda. Mas, graças a Deus, Esther se levanta. Capítulo 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais. Esther também se veste da justiça de Cristo agora, assume o papel, também entende agora a mensagem, que a última mensagem a ser dada ao mundo é a mensagem da justiça de Cristo e o amor de Deus. Se põe no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real. Cristo agora já está prestes a vir buscar o seu povo. Sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos. Irmãos, isso é o que há de mais importante em todo esse estudo, irmãos. No momento em que a igreja de Deus na terra encontrar graça desta forma aos seus olhos, nada mais abala essa igreja. Ela alcançou graça aos seus olhos e o rei apontou para Esther com cetro de ouro, favor. Agora a igreja sai da misericórdia de Deus e entra no favor de Deus. Vejam, com o cetro de ouro que tinha na sua mão, Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Agora a igreja está sobre o favor de Deus, não mais sobre a misericórdia. Então o rei lhe disse, que é o que tens, rainha Esther? Qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Qual foi a promessa de Cristo? Qual foi a promessa de Cristo? Ele quer dividir. Pai, onde eu estiver, quero que estejam comigo aqui aqueles que me deste. Cristo não quer reinar sozinho. Ele vai dividir o reino conosco. Então, disse o rei, fazei apressar Amã que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, Amã ao banquete, tal. Bom, aqui o papado é desmascarado, mas vamos ver o que vai acontecer. Perdão, um pouquinho antes, né, o papado vai ser desmascarado, só que vejam o que aconteceu. Capítulo 5 que estamos, versículo 9. Vejam só. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Porém, vendo o Papa, que os 144.000 não se levantavam, nem se moviam diante dele, então o Papa se encheu de furor contra os 144.000. De novo. O Papa, porém, se refreou e veio à sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Novo elemento que entrou aí. Zeres. Quem é Zeres? Pastor Juliano. Quem seria Zeres? Zeres é a mulher de Amã. Quem seria Zeres? Zeres pode ser... A mulher do Papa. Quem é, pastor? Amã é o Papa. Zeres pode ser o outro que está lá quietinho no canto lá, ó. Vai aparecer na hora certa. A Igreja Católica Apostólica Romana. A mulher de Amã é a mulher do Papa. Quem é a mulher do Papa? Se Cristo é o marido da sua igreja, o Papa é o marido de que igreja? A Igreja Católica. Amém. Então, e vejam só, irmãos, se não é assim. Agora vocês têm, entra em cena Zeres, e olhem só. Contou-lhe o Papa a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos, tudo que o rei tinha engrandecido, aquilo em que eu tinha exaltado, sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais o Papa, tampouco a rainha Esther, ninguém fez vir, etc. Versículo 13. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto eu vir os 144.000 assentados à porta do rei. Então lhe disse a Igreja Católica e todas as suas filhas, olha os novos elementos ali, todos os seus amigos, todos os amigos da Igreja Católica, todas as igrejas que se uniram a ela, todos irmãos, todos, sabe o que é isso? Então lhe disse Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, faça-se uma forca
de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que enforque nela os 144.000, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu ao Papa, e mandou fazer a forca. Então o Papa, irmãos, quem instiga aqui, quem é que instiga a se fazer a forca, e quem que de fato instiga para matar? A Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, irmãos, eu quero mostrar para os irmãos, já que nada de novo debaixo do sol, vamos ver se isso é assim. Lembrem-se de um profeta que foi decretado a morte e morreu. Nós sabemos, irmãos, que Elias somos nós, os Elias modernos, até porque vimos, né, que lá em Apocalipse nós temos a oliveira, que representa Elias, que representa a primeira testemunha, que representa aqui Mardoqueu, certo? E que representa este povo. E temos o castiçal, que representa lá em Apocalipse 11 Moisés, que representa a segunda testemunha e que representa a igreja. Castiçal é a igreja, né, como nós vimos. Agora, irmãos, eu quero que os irmãos vejam que interessante o que está relatado em Marcos, capítulo 6. Vamos ler. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 14. Marcos 6, a partir do versículo 14. E eu vou ler diretamente dentro do que estamos estudando para não haver confusão, né? A história conta, vou ler rapidamente, tá? João Batista, muito bem, irmão Marcinho. Veja só. Ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, disse João que batizava, restou, é João que batizava. Outros diziam, é Elias. Vejam, já chamavam João Batista de Elias. Ok? E aí, versículo 17. Perdão, 16. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos, quando se ouviu de Jesus. Porquanto, prestem atenção agora, o mesmo Herodes mandara prender, vamos lá, vou ler agora, o mesmo Papa mandara prender os profetas, os 144.000, e encerrá-lo manetado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Entra em cena aqui, mesmo cenário. Herodias, a mulher do Papa, a igreja caída, prostituta porque pertencia a Felipe, mas estava casada com Herodes, e ela tinha raiva, assim como Jezabel tinha raiva de Elias, e assim como Jezabel estava casada, e não era lícito estar casada, Jezabel, porque Jezabel é Jezabal, ou seja, sacerdotisa de Baal, estava casada com um homem que deveria ser o líder do povo de Deus, não era lícito, aqui também não era lícito, essa é a mulher prostituta que tem embebedado os reis, com vinho da sua prostituição, e note o caso, pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, certo? Um casamento espúrio, um casamento de prostituição, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, fazia muitas coisas, atendendo de boa vontade e ouvia. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, é sempre nas festas que o inimigo se aproveita, o vinho rola solto, as pessoas ficam bêbadas, e aí o inimigo aproveita, dava uma ceia aos grandes, entrou a filha da mesma Herodias, olha as filhas aqui, representadas também, e agradou a Herodes, e tal. Versículo 22. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei, jovem, pede-me o que quiser e eu te darei. Olha o diabo aqui falando, né? Na mesma promessa que Cristo faz, né? O cabeça da verdadeira igreja, o inimigo da verdadeira igreja, o Papa, o rei da igreja errada, faz a mesma promessa. Tudo que me pedires, te darei, até metade do meu reino. Olha só. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. Então vejam que o mesmo cenário, irmãos, lá João Batista, né, o servo de Deus, é decretada a morte através da igreja, mas usa a filha para isso. Novamente, vejam, se vocês prestarem atenção novamente naquele material do
do Fabiano, falo desse, são muitos que tem, mas eu falo desse porque está mais próximo, é mais fácil para vocês verem. Vocês vão ver o seguinte, o vereador diz assim, agora que o Papa aderiu à causa, ela vai sofrer um novo impulso, como se o Papa tivesse aderido a essa causa. O Papa sempre foi o que fomentou essa causa, mas sempre escondido. E eles, inclusive, falam agora sobre as igrejas que estão aderindo. Ou seja, né, os líderes e as igrejas estão se unindo e toda a coisa, como o Dia da Família, vem como se fosse uma coisa civil, como se fosse uma coisa boa, e vem pelas filhas de Babilônia. Finalmente, Babilônia, entre aspas, adere ao pedido popular, né, mas sempre fomentou isso por baixo do pano, assim como por baixo do pano, quem realmente queria a cabeça de João Batista não era a filha, era a própria Herodias, era a própria mãe prostituta. É a igreja prostituta que quer a cabeça do povo de Deus. Porém, não vai aparecer como não apareceu no passado. Se você pergunta sobre a Inquisição hoje, não foi o Papa, não foi a Igreja Católica. Não foram. Foram os cruzados, foram os reis da Inglaterra, foram eles. Como se eles fossem inocentes. Foram eles o tempo todo, assim como foi o poder religioso na época de Cristo que pediu a cabeça de Cristo. Não foram os romanos que queriam a cabeça de Cristo. Finalmente eles foram a força, as armas que levaram Cristo para a cruz. Mas quem estava sempre movimentando isso era o poder religioso. Nada de novo debaixo do sol. O que foi, isso é o que há de ser. Porém, vamos ver o que vai acontecer. Finalmente, é dito ao rei Assuero, que realmente aconteceu, a igreja verdadeira faz o seu apelo a Cristo, finalmente é atendido, porque chega o momento de ser atendido neste particular, e olhem o que acontece. Esther 7, versículo 8. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho, Amã, o Papa, tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther, querendo aqui derrubar a própria igreja, querendo corromper a própria igreja de Deus, finalmente, querendo por toda a força fazer isso. Então disse o rei, porventura quereria ele também forçar a minha igreja, a minha rainha, nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura, que o Papa fez para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca, que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Ou seja, irmãos, o que aconteceu aqui? Amã construiu uma forca, né, incitado por Zeres, pela Igreja Católica, e pelas filhas, construiu uma forca. Mas, finalmente, ele próprio foi enforcado nela. Agora, olhem que interessante. Apocalipse 13, novamente. Vamos para Apocalipse 13, que relata essa mesma besta, né, Amã, relatada aqui como a besta de Apocalipse 13. Vamos ver se há mais algum elemento que prova que nada de novo debaixo do céu. Né? Olhem só, Apocalipse 13, versículo 8, 9 e 10. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, todos se inclinavam para Amã. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que formou desde a fundação do mundo. Preste atenção agora. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então Deus, através agora de Apocalipse, está falando para nós que estamos estudando o livro de Esther, sobre quem vem o decreto dominical. Meus filhos, tenham paciência. Eu lhes prometo uma coisa. Eles não decretaram a morte de vocês? Decretaram, eles vão morrer no lugar de vocês. Porque se o Papa levar em cativeiro ele vai. Se matar a espada vai ser morto. Amã construiu uma forca, foi enforcado nela. No passado, irmãos, o Papa levou cativo, foi levado cativo também. Matou um monte, morreu também, da mesma forma.
o papado no passado matou pela espada. As pessoas morreram por causa da Bíblia, a espada de Deus. Por causa da Bíblia ele morreu. Agora, porque havia a Bíblia dito que ele seria morto. Então, ele foi morto pela espada. A Bíblia disse, você vai morrer, e a Bíblia o matou. Ou seja, a Bíblia já havia dito que ele iria morrer. Então, Deus mostra, na verdade, que ele não foi morto por qualquer casualidade. Foi morto porque a palavra de Deus disse que ele ia morrer. É como se ele fosse morto pela Bíblia. Não sei se me entende. Ele matou por causa da Bíblia, ele morreu por causa da Bíblia. Ou seja, né, creio que entenderam, né, assim, como isso é feito. Agora, impressionante, irmãos, para mim, de tudo isso, o mais impressionante é, irmãos, qual elemento está faltando? Está faltando um elemento aqui ainda. Que elemento que está faltando? Dentro disso tudo, né? Vamos ler. Irmãos, Apocalipse 17 vai apresentar o último elemento, né? É dito aqui o seguinte, Apocalipse 17, 12 e 13. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Então, eles vão receber o poder juntamente com a besta. Bom, então eles têm que estar em algum lugar. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Irmãos, se os 10 reis, se os 10 chifres têm o mesmo intento que a besta, que é o de matar, e se estes 10 reis se unem, o Robson Lira está dizendo a nova ordem mundial, ok, mas irmãos, prestem atenção aqui. Os 10 reis não são a nova ordem mundial. Por favor, não confundam isso, amados. Os 10 reis fazem parte da nova ordem mundial. A nova ordem mundial é formada pela besta que sobe do mar como líder supremo, a besta que sobe da terra como segundo líder e os 10 chifres. Isto é a nova ordem mundial, ok? Bom, agora, irmãos, a pergunta aqui é simples e com isso finalizamos o estudo. Irmãos, os 10 chifres têm o mesmo intento que a besta. O intento da besta, o intento de Amã, o intento do Papa era matar o povo de Deus na forca. Segundo, por favor, o livro de Esther. A forca ali é um símbolo da morte. Não quer dizer que vai ser enforcado. Pode ser degolado, pode ser a espada, pode ser guilhotinado. Apocalipse apresenta como degola, guilhotina. Né? Pode ser, irmãos. Não vou entrar nisso nesse ponto. Está apenas mostrando, né, como será. Até porque em vários locais serão de muitas formas. Não será de uma forma só. Agora, irmãos, vejam que nossos irmãos já estão morrendo a facada, já estão morrendo com tiro, já estão morrendo com facão. A coisa vai ser bem pior, obviamente, no futuro. Porém, nesse aspecto, uma vez que estamos falando dos 144 mil aqui, haverá um livramento, e vai haver mesmo. Agora, irmãos, repito, se esses 10 chifres têm o mesmo intento, como esses 10 chifres deveriam morrer? Se mataram a espada deve morrer. Em algum momento, então, vejam o que diz o livro de Esther, finalizando isso. 5 e 6. Né? Vejam, a Igreja Católica caída é Zeres, e ela é quem vai movimentar as suas filhas, as igrejas protestantes caídas. A imagem da besta também é o protestantismo apostatado, certo? Por isso nós vemos isso tudo se movimentando dessa maneira. Numa segunda aplicação, também pode ser, como já falamos aqui, lembrem-se, pode ser um clone, pode ser, né, um sósia do Papa. Nós não queremos discutir essa questão. Porém, irmãos, o que para mim é mais impressionante nesta profecia é o seguinte. Olhem o item 6, os 10 reis. Se, o irmão Daniel está dizendo aí, deveriam ser enforcados como Amã. Concordo plenamente. Porém, esses elementos não estão no livro de Esther. Ou estão? Irmãos, vamos ler Esther capítulo 9, 13 e 14 para encerrar. Então disse Esther, se bem parecer ao rei,
Conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje e enforquem quantos, irmãos? Quantos? Os 10 filhos de Amã numa forca. Irmãos, impossível, se até aqui poderia haver dúvidas, irmãos, 10 filhos, 10, podia ser 9, podia ser 8, podia ser 7, são 10. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se o edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. Não tem absolutamente como, irmãos, a gente não levantar os olhos a Deus e não dizer, Pai, é impressionante, Pai Celestial, como o Senhor pode ter o controle das coisas na mão e ser tão bom, Senhor. Fazer com que a coisa feche dessa maneira, Senhor, uma profecia, de tal maneira que o Senhor não esqueceu de nenhum detalhe, Pai. Nenhum detalhe. Amados irmãos e irmãs, eu só posso dizer uma coisa. Deus seja louvado. Amém. Não há como nós termos o menor medo, meus irmãos, porque Ele cuidou de todos os detalhes para nós. Se eu quiser duvidar dos 10 filhos, se eu quiser duvidar de Amã, se eu quiser duvidar de Assuero, se eu quiser duvidar, eu posso duvidar de tudo, irmãos. Mas eu não posso duvidar da promessa depois de ver como Ele cuidou dos detalhes e como Ele cumpre hoje para nós. Eu não farei nada sem antes revelar o meu segredo aos meus servos, os profetas. Que Deus seja louvado, meus amados irmãos. Aleluia. Bom, Rogério, só para a gente concluir ali, então, no item 6, para mim escrever aqui e montar os irmãos poderem anotar depois. Então, a igreja caída católica é Zeres, né? Vamos colocar assim, então, para ficar bem certinho, para os irmãos não se perderem. Nós colocamos o relacionamento besta que sobe do mar, pegamos tudo de Apocalipse. Então, primeiro, né? Mulher prostituta, 5. Mulher prostituta, primeiro ponto, certo? Igreja católica caída, igual Zeres, ok? Ok? Eu vou passar isso para os irmãos com mais detalhes, tá bom, irmão Marcílio? Mas é bom que o irmão faça, porque ajuda eles, tá? E os 10 reis quem são? Então, em primeiro lugar, os 10 chifres de Apocalipse 17, certo? 10 chifres, Apocalipse 17, que são os 10 reis, ou 10 poderes, melhor, 10 poderes, fica mais classificado, né? 10 poderes. E, finalmente, 10 filhos de Amã. Irmãos, eu vou... assim, irmãos, esse é um estudo que todos os amados devem ter o seguinte em mente, tá? Irmãos, não percam tempo tentando ensinar isso a quem não guarda o sábado, tá bem? Isso, vocês não vão conseguir convencer as pessoas dessas realidades, porque embora todos aqui, eu acredito em todo o meu coração, que todos que estão aqui entendam isso, né, de uma maneira assim bastante clara, ou pelo menos veem, né, que é um Deus conduzindo tudo, a palavra de Deus diz que os sábios entenderão, mas os ímpios não entenderão. Então a pessoa que não tem, eu não estou falando daqueles irmãos que não ouviram do sábado, eu estou falando daqueles que já lutam e batem contra o sábado, certo? Com essas pessoas, não percam vosso tempo com isso, porque isso aqui é para os servos de Deus, tá? Então, não vão entender, só vão sofrer, só vão se desanimar, ok? Essa é uma verdade que Deus não dá para todos, Deus dá para os seus servos, não esqueçam disso, tá bem? Irmão Marcílio, é contigo, meu. Ok. Eu acho que pela colocação dos irmãos aí, este é o pão que sacia nossa fome, o Wagner Barros está falando. Deus é perfeito em tudo, a Marta colocou aqui, maravilhoso estudo. O Robson, Deus é perfeito em todas as coisas. Fabiano fecha com chave de ouro, incrível, coloquei perfeito. O Wagner, tem uma irmã aqui que entrou aqui também dizendo que está acompanhando esses estudos aí,
Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Colaborar conosco, aqueles que querem colaborar conosco para que, de fato, a gente possa fazer com que essas mensagens, não essas exatamente, mas mensagens, né, que são mais destinadas a todos os povos, para que a gente possa realmente fazer a verdade presente chegar àqueles que têm que chegar, né? Irmão Marcílio, ali o 5, né, talvez fosse melhor colocar em, como nós estamos fazendo. Bom, fique tranquilo, depois eu Não, pode falar. Não se preocupe, irmão. Não, é que nós temos colocado sempre, né, 3 elementos, iniciando os elementos no Apocalipse. Então, talvez antes de Igreja Caída Católica fosse interessante colocar mulher prostituta, né? Porque a mulher em Apocalipse é mulher prostituta. Assim como em Apocalipse é a besta que sobe do mar, que depois é a mãe, que depois é o Papa, né? A besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos da América, que depois é a Suelo. Mas fique tranquilo, depois eu organizo isso, porque daí eu vou relacionar com os textos bíblicos, tá bom? Pois não, irmão Robson? A irmã Maria Conceição fez uma pergunta bem interessante aí no chat. Eu não vi. Pode falar, Robson. Ela está perguntando aqui, Apocalipse 18:6, odiarão a prostituta, esses odiarão a besta, as 10 nações? Voltou aqui. Irmão Robson, tá ouvindo, meu irmão? Ok, estou escutando. Não, o irmão Marcílio falou, pode falar, pergunta, porque eu não achei. Tá ouvindo agora, irmão Rogério? Ali, odiarão a prostituta, esses odiarão a besta, as 10 nações. Eu não entendi a pergunta, irmão, não entendi. Como é que é? Ela colocou o versículo, Apocalipse 18:6, né? Odiarão a prostituta, estes odiarão a besta, as 10 nações? Irmãos, não. Veja, é assim, a gente tem que... por isso eu tenho insistido com os amados irmãos, né? Nós realmente, devagarinho, vamos aprendendo a ser especialistas na palavra de Deus, né? Os detalhes são muito importantes, né? E eu digo isso porque daqui a pouco, acreditem, os irmãos vão começar a ter alguns sonhos, vão começar, né, Deus vai começar a mostrar algumas coisas para os irmãos, porque os irmãos já vão estar habilitados a conseguir substituir os ícones, né, que Deus dá em sonhos e tudo, entendendo à luz das profecias. Então é muito importante que a gente conheça os detalhes, tá? E se não me engano, não é Apocalipse 18:6, não, é Apocalipse 17 que está esse texto, sim, não estou enganado, acho que ela está falando de Apocalipse 17, 15 e 16, não é isso? Ou estou errado? Irmãos, acho que é isso, né? É isso mesmo, o irmão Fabiano ok, obrigado, irmão Fabiano, já está aí mesmo no chat, né? 15 e 16, não, 16, perdão. Os 10 chifres que vissem na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nu e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Então, os 10 chifres, ou seja, finalmente, essas 10 nações, elas odiarão não a besta, elas odiarão finalmente a prostituta, elas perceberão que foram enganadas, que a besta tem um outro, não que eles não terão dificuldade depois, mas lembre-se que a besta finalmente, ela é lançada no lago de fogo, mas a prostituta, ela vai ser, ela vai ficar desolada e nua, né, diz o texto, porão desolada e nua, é a derrocada final da Igreja Católica. Lembre-se que Apocalipse 17 abre dizendo, vem, eu vou te mostrar a destruição, a condenação da grande prostituta. Esse comparativo é um outro estudo que a gente pode fazer futuramente, os irmãos terão que comparar com Jezabel. Lembrem-se que em Apocalipse, amados irmãos, Apocalipse no capítulo 2, se não me falha a memória, isso, Apocalipse 2, só um minutinho, irmãos, perdão. Deixa eu achar aqui, como não é objeto de estudo, Apocalipse, peraí, só um minuto. 2, estou com uma versão da Bíblia aqui que eu ainda me perco um pouco. Só um minutinho, irmãos. Aqui, Apocalipse 2, isso mesmo, 2, 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, vejam que interessante, Jezabel, mulher que se profetiza, ensina e engana os meus servos
para que se prostitui como o sacrifício da idolatria. Esse aqui é a igreja de Tiatira, que tem uma condição onde ainda servos, né, de Deus estão sendo enganados pela igreja católica, Jezabel, né, mulher que se diz profetiza, igreja que se diz, né, pregadora da verdadeira palavra de Deus, ensina e engana os meus servos. Lembrem-se que Jezabel foi destruída, foi morta depois pelos cães. Cães, na Bíblia, são pastores. Diz, cães mudos que não sabem ladrar. Então, finalmente, né, percebem essas nações que foram enganadas e vão para cima da igreja. Okay? É uma relação com Jezabel. É bem interessante o estudo, mas é objeto futuro, tá bom, irmãos? Hoje eu acho que a gente já assim tem o suficiente para poder pensar, porque senão, daqui a pouco os irmãos vão começar a dizer, né, rapaz, tem tanta coisa aí, como é que a gente não viu isso tudo, né? Na verdade, Deus vai abrindo, né, a mente da gente devagarinho e vamos todos nós aprendendo devagar, né? Tá bom? Ok. O irmão Felipe está pedindo para mandar um abraço para o pastor Juliano, tá bom, pastor Juliano? Irmão Felipe... Eu mando mil para ele. É o Felipe Meirelles, lá do Rio Grande do Sul. Ele mesmo. Manda um abração para ele, para mim aí, ó. Ok. Manda um abraço ao amigo dele, o Wagner. O Wagner é amigo do Felipe. Manda um abraço para o Wagner também, lá no Sul também. Irmão Marcílio, é contigo, meu amado. Ok, queria destacar aqui a participação da evangelista Miriam Esther Burgos Acosta. Ela não deve ser brasileira, pelo jeito e pelo nome. Se a irmã puder digitar aí de onde ela está falando, ela está acompanhando. Estou amando o estudo em andamento. Ok. Nós estamos aqui sempre nas segundas, quartas e sábados, viu, irmã? Nos dias de semana, segunda e quarta, às 20h30 e aos sábados, às 16h30. Nós estamos aí. Vamos encerrar. Ela escreveu em português, né, irmão? Oi? Ela escreveu em português ou não? Eu não vi onde ela escreveu aí. Escreveu, mas menos. A Costa, eu acho que não é. Não. No sul do Brasil, viu? Pode ser. Pode ser. A Costa normalmente seria realmente espanhol, né? Mas parece que escreveu em português. Tá bom, também não importa. A irmã colombiana. A irmã Carolina está mandando um abraço a todos também. Muito obrigado, irmã Carolina. Esteja sempre com a gente, tá bem? O irmão Marcílio e o pastor Juliano é quem conduzem os estudos, mas me antecipo e, enfim, mando um abraço também. Amém. Pastor Juliano, o senhor ora? Ora, mas deixa eu falar uma coisa. Eu estive conversando com a Cristiane Moluno. Ela tinha um compromisso hoje, eu convidei ela para estar conosco. Ela está assistindo os estudos e ela falou que provavelmente segunda-feira ela vai estar conosco, tá? Saudades dos irmãos, está mandando um abração para todo mundo. E eu quero aproveitar e mandar um abraço lá para a Marta Cristina, lá em Salvador. Mandar um abraço lá para o Felipe, para o Wagner, o meu querido irmão Robson, a irmã Roseli. Quer ouvir, Robson? Manda a irmã Roseli ser mais presente aí, viu? Entrar na sala também, que ela é muito inteligente, viu? A irmã Roseli é outra bênção de Deus. Estou sentindo falta da irmã Joana. Pastor, ela está escutando aqui, viu? Tá bom. Eu sei se a irmã Joana também está presente, Marcelo. Irmã Joana? Tá. Mandar um abraço para a irmã Joana, Maria da Conceição. Estou sentindo falta, não estou vendo a Maria Eugênia aí não está na sala. Ela estava na sala, acho que estava. Daniel Araújo, é um moço muito inteligente. Ele podia, de vez em quando, a gente convidar o Daniel, viu, Marcelo, para participar da sala. O Daniel é um menino muito estudioso, entendeu? Muito dedicado, tem escrito muita coisa boa, o Daniel Araújo, lá do Rio de Janeiro. Eu mandei link para ele, pastor. Vamos ver se ele... Viu, Daniel? Ele está na sala aí com a gente. Então ele é um menino muito dedicado, viu, Daniel, viu? Os demais irmãos estão na sala, eu não estou vendo se a Tereza Cristina está na sala, Celane está na sala, não sei se estão presentes. Deve estar procurando alguma coisa. O meu irmão Fabiano, um abração para você. Fabiano é outro que deve também estar na sala conosco, viu? Um menino inteligente, estudioso, muito dedicado. Irmão Rogério, muito obrigado, viu? Eu nunca tinha feito essa conexão lá com o Esther, viu?
Inclusive, Marcílio, se você tiver condições, eu não sei, qualquer irmão que manuseia bem aí o computador, tem um filme da Esther que foi feito pela Igreja Universal. E lá tem um momento que aparece Amã num cavalo sendo puxado por alguém, e o povo se ajoelhando, e Mardoqueu não se ajoelha, e ele fala alguma coisa assim, irritado, porque ele não se ajoelha, aí o empregado, parece que está puxando o cavalo, não sei, fala alguma coisa com tua mãe, ele fala, não, deixa para lá, vamos embora. Se a gente pudesse pegar esse trailerzinho e jogar aí desse tudo aqui, vai ser muito bom, vai dar uma visão mais real daquilo que o irmão Rogério tentou nos mostrar, usando sua sabedoria na palavra. Eu agradeço a Deus por isso, viu, irmão Rogério? Que Deus continue abençoando você poderosamente e os demais irmãos que vão colaborando com o Marcílio, Robson, Fabiano, Daniel, esse irmão que sempre acrescenta algo que vem nos esclarecer, né? Muito obrigado. A gente fica muito feliz com isso. Eu tenho certeza que esse estudo aí vai dar um impacto muito grande no futuro em muitas pessoas que vão assistir esse estudo, viu? Vai abrir de uma maneira muito clara a mente de muita gente que tem dúvida aí. Amém. Amém. E, pastor Juliano, esse é o estudo que a minha esposa mais ama. De todos os estudos, né, que a gente já apresentou. Eu gostei muito. Isso é bom de ouvir várias vezes, viu? Porque Deus vai mostrando outras coisas. Muito interessante. Na verdade, pastor, tem bem mais coisas aqui. Assegura aos irmãos. Eu fiz um resumo porque a gente às vezes se torna um pouco cansativo, né? Então, assim, tem muito mais coisa. Tem vários detalhes que eu não mencionei. Eu mencionei o resumo do estudo. Amanhã depois, né, entendo o tempo, que a gente tem muitos estudos ainda, né, para frente, né, então por isso, né, pastor, obviamente a gente ainda tem que tratar de Daniel 11, que ficou, a gente tem que tratar ainda de Mateus 24, olha, tem muita coisa ainda, mas enfim, né, Deus há de nos dar condições de fazer isso tudo devagarinho. E até um dia, irmão, marcar um retiro aí, viu? Marcar um retiro com o irmão, a gente faz uma ajuda aí para bancar a despesa do irmão, que é justo, né? Quem dedica, eu acho que viva do Evangelho, eu acho justo, né? Inclusive o irmão já tem vários CD aí, voltar lembrado do CD, né? Eu acho muito baratinho, R$45. O irmão que pode, irmão, manda mais, o irmão não é obrigado a dar 45, o irmão pode dar 100, pode dar 200, né, pelos DVDs, que vai ajudar muito na evangelização de vizinhos, amigos, parentes, que às vezes o irmão é tímido, não tem assim muito argumento para evangelizar as pessoas. Então esse CD, ele vem colaborar com aquelas pessoas que estão mais tímidas, que têm dificuldade de se expressar, entendeu? Então é muito importante você adquirir esses DVD. Então se o irmão puder ajudar, vai ser muito bom, entendeu? Eu queria falar outra coisa. Irmão Rogério, pensa aí uma data aí, como pode fazer nós temos aí para o 7 de setembro, que é uma segunda-feira, parece. Aí nós teremos aí, ó, sábado, domingo e segunda-feira. Entendeu? Que 7 de setembro parece que cai uma segunda-feira. Eu fiz os cálculos aqui, cai uma segunda-feira, 7 de setembro. Seria uma data boa para a gente reunir no local. Esse povo está aí tudo para o sul, né? Então a gente marcaria em São Paulo. Quem sabe até aquele irmão William falou que aquele sítio lá, ele tem para dormir. Lá, pastor Juliano, é só pedir. Fica à disposição dos irmãos lá, tá? A hora que quiser, é só falar que dá para ir lá. Pastor Juliano, perdão. A irmã Carolina está dizendo o seguinte, o irmão Juliano, o pastor Juliano, muitas vezes parece até que enxerga pelos seus comentários. O pior cego é o que não quer ver, irmã Carolina. Não é, pastor Juliano? É verdade. Mas eu queria fazer um comentário aqui, irmão. Quando o senhor falou que é cansativo, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Essa história que a psicologia fala, que o aluno, o ouvinte, ele só tem condição de ouvir 20 a 30 minutos, depois a mente não absorve. Isso é uma mentira do diabo muito grande. Outra coisa, a palavra de Deus não cansa. Muito pelo contrário. Quanto mais nós a ouçamos, mais aguçado, mais vontade nos dá. Eu quero só fazer um exemplo lá dos 12 irmãos de Emaús. Eles fizeram a caminhada de Jerusalém
a Emaús. É uma caminhada mais ou menos uns 10 a 12 quilômetros. Então, meu irmão, você andando a pé esse período é umas 3, 4 horas. O que eles falaram, um para o outro? Não ardia o nosso coração quando nós ouvimos ele falar? Então, meu amado irmão, a palavra de Deus não cansa. Se o estudo desse durar 3, 4 horas, não cansa. Eu garanto mesmo que não cansa. Eu, por exemplo, fico até o fim. Eu não arredo o pé. Entendeu? Porque eu gosto de ouvir essas coisas. Isso faz um bem tremendo. E esse estudo aí, essa conexão, Apocalipse 17, livro de Esther, irmão, é simplesmente tremendo. Tremendo. Amém, pastor. Sou um camarada privilegiado de ter ouvido isso, viu? Eu sou um privilegiado. Mas, Carolina, Deus te abençoe. Agora, irmãos, vão ouvindo a partir de agora, vão meditando se há possibilidade de você ir a esse encontro. Vamos estudar mais para frente aí, se há essa possibilidade desse retiro, né? E eu queria falar, irmãos, eu estava falando para a Cristiane agora há pouco, nós temos que ter a mentalidade de igreja, irmão. Igreja é um corpo só, não é duas igrejas. Então, se eu tenho condição de pagar a passagem do Marcílio, eu vou pagar a passagem do Marcílio para ir a São Paulo. Se a irmã Maria da Conceição não tem condição de ir lá no retiro, ela tem carro, irmã, pode botar gasolina aí, que eu lá vou te dar o dinheiro que você colocou gasolina. Irmão, nós temos que aprender a compartilhar. Irmão, lembram? O irmão Rogério falou bem no início aí que nós vamos perder tudo. E vamos mesmo, irmão. Nós vamos perder tudo. Inclusive, eu quero que os irmãos orem por mim, porque tem um pastor querendo comprar minha casa lá no Rio. Eu vou dizer para os irmãos, a minha casa vale quase 400 mil. Eu baixei para 380, baixei para 300, se alguém falar, dou 100 mil para vendida. Eu não tenho apego a nada mais. Eu já me preparei psicologicamente para não ter nada. Irmão também deve fazê-lo. Não fique preso às coisas deste mundo, irmão. Se você tem recurso, ajuda quem não tem. Não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntei tesouro no céu. E foi Jesus que falou isso em Mateus 19 lá. Mateus 6, 19, fala isso. E o verso 21, do mesmo capítulo, que é Mateus 6, fala assim, aonde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde é que está o seu coração, irmão? Pense nisto, e que Deus possa lhe abençoar. Irmão Marcílio, se me permite, eu queria só dizer uma coisa para fortalecer os nossos amados. Irmãos, essa realidade que o pastor Juliano acaba de colocar, ela é tão forte, irmãos, que se vocês pararem para pensar, o inimigo copia tudo que Deus faz. O inimigo já criou o Big Brother, que é o grande irmão, e o Big Brother original é com 12 pessoas, porque o inimigo sabe que daqui a pouco vai acontecer o Big Brother verdadeiro. Os grandes irmãos vão se unir. Nós estamos sendo unidos hoje pela força do Espírito de Deus. Nós não somos unidos por igrejas, nós não somos unidos, e nós somos de fato, eu posso dizer para os irmãos, por mim, né? Hoje Deus é testemunha. A própria irmã Miriam, que entra hoje aqui, ó, irmãos, é uma coisa tão impressionante, né? A gente já é unido, a gente já é irmão de um jeito que a gente não é irmão dos parentes, né? Então, assim, Deus já está fazendo, mas nós não podemos mais ter planos isolados. O pastor Juliano falou uma coisa que é impressionante. Irmãos, nós temos que fazer com que se cumpra o que Deus disse. Nós temos que começar agora a fazer planos conjuntos para estarmos juntos, porque amanhã, irmão, o pastor Juliano está isolado lá num canto. Começa a perseguição. Eu estou nesse canto. O irmão Marcílio está no outro canto, é muito mais difícil. Se estivermos juntos, orando juntos, irmãos, mesmo que a gente dê um passo errado, Deus vai poder nos proteger, porque nós estamos juntos. Entendem, irmãos? E Deus vai nos corrigir. Então, olha, eu sei que a irmã Joana tem no coração, os irmãos têm isso no coração, irmãos, não vamos deixar essa chama apagar. Nós temos realmente que nos unir, tá? Agora, claro, para que nós possamos pregar essa mensagem, unidos em propósito, em espírito e em verdade, tá? Então, assim, né? Hoje, por exemplo, né, eu fico muito feliz com a irmã Miriam, com o irmão Daniel, com esses irmãos todos que vão chegando, que vão aprendendo isso, e o que me dá mais alegria, né, irmãos? Eu que por vezes sou o que mais está falando aqui, eu sou suspeito, irmãos, mas
Eu sempre agradeço a Deus pela oportunidade de poder, né, repartir o pouco que tenho recebido de Deus, mas principalmente pelo privilégio de tê-los como meus irmãos e irmãs. Nunca deixem de orar um pelos outros. Irmãos, vamos orar um pelos outros. Eu preciso demais das orações de vocês, eu preciso das orações do pastor Juliano, eu preciso da oração do Marcílio, do Robson, de todos vocês, meus amados. Irmã Miriam, de todo o coração, nunca deixe de orar por mim, tá bom, irmã? Cada um de vocês, meus amados. Eu lhes asseguro, eu preciso da oração de vocês, o irmão Marcílio precisa da oração de vocês, cada um de nós precisamos das orações dos outros. E acreditem nas orações de vocês, irmãos. Quando oram por mim, acreditem que Deus vai ouvir, porque a oração intercessória tem muito poder. Deus abençoe todos vocês grandemente. Amém. Eu quero mandar também um abraço ao Patrick, viu? Patrick, eu conheci lá naquele culto, lá com o pastor Jefferson, né? E quero que Deus abençoe. Eu estava falando para os irmãos orarem, porque tem um pastor querendo comprar a nossa casa lá. Não digo que é minha, que é nossa. E adquirindo lá, eu vou tentar fazer algo por nós. Porque Deus já me colocou no meu coração que eu não tenho nada. O que eu tenho é nosso. Entendeu? E nós temos que lutar para que a oração de Jesus lá de João 17 cumpra-se em nossas vidas. Pai, que eles sejam um como nós somos um. Eu em ti, tu em mim. Para que o mundo creia. O mundo não acredita, porque nós somos divididos. Nós temos que nos unir. Né? O que é meu é seu, o que é seu é meu. A sua alegria é minha alegria, a sua tristeza é minha tristeza. A sua luta é minha luta. Nós temos que criar esse vínculo diante de Deus. Nós temos que começar a jogar essa cultura que o mundo impôs sobre nós, como diz o irmão Rogério, esses 1.260 anos, jogar isso no lixo e tentar de todas as forças implantar o que Cristo quer que seja semeado nos nossos corações, que é a unidade. É o que está lá no Salmo 133, né? Como, diz lá, ó quão bom e quão só que os irmãos vivem em união, em unidade. Né? É como óleo precioso. Você vê que o óleo começa na cabeça e vai até a orla da roupa dele, lá embaixo, unindo cabeça aos pés. Então, meu amado irmão, vamos fazer o possível de sermos unidos. O irmão passou a luta, compartilha conosco a sua luta, para que nós oremos. Por isso que eu falo aos irmãos aí, ó, cadê o Stephanie? Nós temos que saber o que está passando para ajudar. Às vezes nós podemos fazer alguma coisa por ele. Eu não sei. Talvez a luta que ele está passando, eu possa amenizar a luta dele de alguma maneira, pelo menos orando. Entendeu? Então, se alguém tem o telefone do Stephanie, ou alguém tem médico, eu falo que eu estou preocupado com ele, eu quero orar com ele, eu quero conversar com ele, eu preciso saber o que está passando com o Stephanie. Nós não podemos deixar o soldado caído para trás, não, irmão. A gente tem que, o soldado que cai, nós temos que pegar ele, levantar ele e sair arrastando. Nem que nós coloquemos no nosso ombro, nas nossas costas e vamos conduzindo ele. Entendeu? Porque isso vai acontecer com cada um de nós. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Tá, irmão? Vamos nos dedicar à unidade no Senhor. Nós somos um corpo. Nós não somos vários corpos. Nós somos um corpo. Leia lá, 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Paulo fala com muita sabedoria sobre o corpo de Cristo, que somos nós. Amém. Vamos orar, Marcílio? Vamos. Irmão, nós estamos findando o sábado, o dia do Senhor, vamos começar uma semana nova. Vamos nos ajoelhar, quem puder se ajoelhar, vamos orar? Eu vou me ajoelhar aqui. Amém. Vamos sim. Amém. Vamos orar. Excelente ideia. Pastor Juliano, de fato. Sim, meu irmão. Fala, meu irmão. O homem nunca é tão grande diante de Deus como quando ele está de joelho. Não é assim, pastor Juliano? É verdade. Dizem que é a distância mais curta de se encontrar com Deus é dobrando o joelho. Amém. Não é? Santo Deus, bondoso Pai, nós somos muito, mas muito mesmo grato a Ti pela Tua paciência conosco, principalmente comigo. Eu sou um cabeça dura, cheio de defeitos, cheio de falhas. Mesmo assim, eu tenho provas insufismáveis que o Senhor me ama. Porque nesses 50 anos que eu vivo a Tuas custas, quando eu perdi a minha visão e perdi minha família, que a minha família me jogou na rua, quando eu te aceitei como meu Salvador. Eu fui jogado na rua, sem direito a nada. O Senhor me amparou. Cumpriu-se a palavra do Salmo 27:10. Quando teu pai e tua mãe te desampararem, eu
te ampararei. Então, Deus, eu sou muito grato a Ti pelos Teus benefícios, pelos Teus cuidados para conosco. Pai querido, talvez algum irmão, alguma irmã que estão nos ouvindo, ou que vai nos ouvir futuramente, estejam passando por lutas, por dificuldades. Pai, pela Tua misericórdia, alcance essas vidas e faça nelas a revelação do Teu grande amor. Pai querido, eu quero colocar a vida de cada um desses irmãos que estão aqui conosco, na sala ou lá na sala lá fora. Eu queria que essa sala aqui fosse grande, que em vez de 10, desse 200, para que todos meus irmãos estivessem todos juntos aqui dentro, comentando, falando, mostrando o seu carinho, o seu amor um para com o outro. Mas, lamentavelmente, a sala só pode entrar 10 pessoas. Mas eu quero que o Senhor visite cada uma daquelas pessoas que lá estão. Eu não sei, ó Deus, lamentavelmente, quantas pessoas estão na sala lá fora, o nome de todos, mas o Senhor conhece cada um deles. O Senhor sabe quem eles são. Por isso, Pai, eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor visite cada um deles, olhando a sua necessidade, olhando aquilo que eles precisam, seja em que área for, financeira, econômica, social, conjugal, ó Deus, espiritual, seja qual for a necessidade do meu irmão, que o Senhor possa estar assistindo essas vidas na mediação do Teu Filho bendito Jesus, o Senhor. Pai, muito obrigado pela vida do irmão Marcílio, que tem a preocupação de sempre estar abrindo o hangout, sempre chega no horário para preparar a sala, manda o link para mim, continue cuidando do teu servo, da sua esposa, da Vaninha, do Davizinho, cuida dessa família. Obrigado, Deus, pela vida do Rogério, cuida do teu servo, continue dando-lhe força, disposição, envia os recursos, os meios. Você sabe, eu tenho muita vontade de contribuir com o meu irmão, mas no momento ainda, você sabe da nossa situação, não vou precisar enumerar nada aqui, que o senhor conhece todas as coisas, mas eu também levanta pessoas aí no nosso meio que sintam o desejo no coração de contribuir com o seu dízimo, com a sua oferta, para que esse trabalho possa ser continuado. Nós não podemos, ó Deus, deixar esse trabalho parar, mas nós temos que aproveitar enquanto temos esse tempo, ó Deus amado, aproveitar, semeando essa semente poderosa que transforma vidas. Pai, abençoa a Iris, a sua esposa, abençoa o João, abençoa a Débora, que compõe a sua família, que eles sejam o alvo dos teus cuidados, do teu amor. Abençoa o pastor Robson, a pastora Roseli, a pastora Joana, o Conselho Mundial de Igreja. Toma a tua serva nas tuas mãos, dando ela saúde, disposição. A Sandra, a sua filha, Deus, que a ajuda ali no ministério. Ó Pai querido, a irmã Maria da Conceição, o seu esposo lá, com a ajuda que ela tem. A irmã Carolina, a irmã Maria Eugênia, que eu não sei porque ela não dá presente. O Felipe, o Wagner, o Patrick. E muitos outros irmãos que estão presentes na sala. Toma a Tereza Cristina, Elane, seus esposos, o Agenor e o Norival nas tuas mãos. Cuida dessa família, Deus. Pai, são muitas pessoas, Deus. Toma o Celso nas tuas mãos. Nós estivemos aqui ontem conversando e oramos junto aqui ontem, aqui em casa. Tive a alegria de conhecê-lo, Deus. Muito obrigado pela vida do Celso. Trabalha no coração da dona Maria Geralda, sua mamãe, na Marília Gabriela, sua irmã. Eles estão cheios de dúvidas, Deus. Acho que o Celso está ficando louco por causa dessas colocações. Ó Deus, esclareça aqueles corações, Pai. Pai querido, abençoa essa mensagem que será reproduzida pelo YouTube e talvez milhares de pessoas estarão ouvindo esse estudo. Pai querido, que seus corações sejam trabalhados naquela hora. Que a palavra de João 16:8 cumpra-se literalmente na vida das pessoas, que diz que o Espírito Santo veio para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Pai amado, Pai querido, atende ao nosso clamor, atende os nossos rogos, como igreja. Eu não estou orando como Juliano, eu estou orando como igreja, como o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, atende os nossos pedidos. Obrigado por esse sábado maravilhoso, pelos momentos que passamos com intimidade contigo. Agora, já está começando uma nova semana. Cada um vai ter seu trabalho, seus estudos, seus afazeres. Que nossa semana seja uma semana abençoada. Que venha lutas, que venha dificuldades, mas que nós possamos vencê-las todas, em nome de Jesus, Pai. É a nossa oração, é o nosso clamor que fazemos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, irmãos? Amém. Amém. Eu gosto de ouvir amém, viu? Parece que ninguém interessou. Fala Amém. amém, irmão. Amém, assim seja. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Desculpa, eu sou assim mesmo, hein? Boa noite. Diferente. Ok. Amém. Irmão Marcílio, muito obrigado a todos os amados irmãos e irmãs pela paciência, que Deus realmente seja o Deus das nossas vidas. Amém. Ok. Boa noite a todos e até segunda-feira às 20 horas e 30 minutos. Nós provavelmente vamos colocar no ar mais um estudo. Até lá, que Deus abençoe a todos. Boa noite, pastor Juliano. Boa noite, irmão Fabiano. Maria Eugênia, que está na sala, a irmã Joana, o Robson, o irmão Rogério e os demais irmãos todos que estão na sala. Deus abençoe a todos e até segunda-feira. Boa noite. Amém. Tá com alguém me chamando no Skype aqui, eu vou ver quem já está insistindo muito, deixa eu ver quem é, tá? Boa noite. Boa noite a todos. Deus abençoe. Excelente semana a todos, os amados. Deus o abençoe. Ó. Amém, irmão Rogério.